Geralmente eu não faço vídeos avulsos sobre livros do nosso clube de leitura, que, aliás, se você não conhece, se chama Compartimundos, e eu vou deixar o link do nosso clube do Discord aqui no box de informações para você participar. Mas eu tenho repensado essa prática porque algumas pessoas não conseguem participar e ainda não querem spoiler. Então eu tenho refletido essa prática, mas eu li uma cena no final de 100 Anos de Solidão, o nosso livro do mês de junho de 2021, que eu não vou conseguir terminar de refletir. Eu preciso conversar algumas coisas com vocês neste exato momento. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos, sejam bem-vindos e hoje é dia de conversar com vocês sobre uma cena que eu li em um dos livros mais importantes do mundo, mas que acabou transformando bastante as minhas impressões de leitura. Não vou dizer que eu deixei de gostar da história ou que ela até mesmo não mereça a importância que tem, não é nada disso. Mas enquanto eu me deparava com aquela cena, me soou uma porção de alertas que eu me senti na necessidade de vir conversar e refletir algumas questões com vocês. Quando comentei brevemente, praticamente em todos os lugares, sobre o quanto essa cena tinha me incomodado, eu recebi algumas respostas, sobretudo de mulheres, que diziam que também tinham se incomodado. Mas eu também recebi algumas respostas que comentavam algumas coisas bem comuns. E a época em que o livro foi escrito? Mas é só um reflexo da sociedade. E sim, eu concordo com cada um desses argumentos, mas pretendo trazer algumas reflexões sobre eles. Mas vamos pelo começo. A penúltima geração dos Buendia protagoniza essa cena. Precisamente estou falando de Amaranta Úrsula e Aureliano. A gente percebe por um tempo que há sim uma tensão sexual entre os dois, mas o momento em que, ao saciar dessa tensão sexual, eu observo uma via de mão única, uma via até mesmo violenta. E sim, eu falo de estupro. E eu vou ler para vocês o início dessa cena. Vá embora, disse sem voz. Aureliano sorriu. Levantou-a pela cintura com as duas mãos, como um vaso de begônias, e jogou-a de frente na cama. Com um puxão brutal, despojou-a do roupão de banho antes de que ela tivesse tempo de impedi-lo, e se aproximou do abismo de uma nudez recém-lavada que não tinha um matiz de pele, uma região de pelos, um sinal escondido que ele tivesse imaginado nas trevas de outros quartos. Amaranta Úrsula se defendia sinceramente, com astúcias de fêmea sábia, esquivando o escorregadio e flexível e cheiroso corpo de Doninha, enquanto tentava destroncar-lhe os rins com os joelhos e picava-lhe a cara com as unhas. O que eu interpreto aqui? Uma personagem feminina que visivelmente não quer ter relação, enquanto um personagem masculino força e faz com que ela imponha cada vez mais força. Só que algumas páginas depois, no fragor do encarniçado e cerimonioso forcejar, Amaranta Úrsula compreendeu que a meticulosidade de seu silêncio era tão irracional que poderia despertar as suspeitas do marido contíguo, muito mais do que os estrépitos de guerra que tentavam evitar. Então ela começou a rir com os lábios fechados, sem renunciar à luta, mas se defendendo com mordidas falsas e desesquivando o corpo pouco a pouco, até que ambos tiveram consciência de ser ao mesmo tempo adversários e cúmplices, e a briga degenerou numa excitação convencional e as agressões se tornaram carícias. Ela parece que muda da água para o vinho e de repente ela quer sim aquilo. E em uma cena que exemplifica aqueles argumentos que são feitos em possíveis situações de abuso sexual. Ela parou de resistir. Eu achei que ela estava gostando. Ela estava só fazendo doce. Ela só estava fazendo charme. Foi eu pegá-la de jeito que ela cedeu. Ele amansou a onça braba. Eu não ouvi ela dizendo que não, então achei que queria. E eu acho muito problemático esse tipo de situação. Então, mesmo que o livro foi publicado no século passado e que ele traz sim um reflexo da nossa sociedade, a gente não pode deixar de refletir o quanto esse viés
romantiza relações abusivas, porque é uma cena que vem mascarada de belas palavras, que trazem certo lirismo à narrativa, que faz a gente até mesmo pensar, olha, que cena linda. Mas será? Com um puxão brutal, despojou-a do roupão de banho antes que ela tivesse tempo de impedi-lo. A amaranta Úrsula se defendia sinceramente, com astúcias de fêmea sábia, esquivando o escorradio e flexível e cheiroso corpo de Doninha, enquanto tentava destroncar-lhe os rins com os joelhos e picava-lhe a cara com as unhas. Em uma luta feroz, uma batalha de morte que, entretanto, parecia desprovida de qualquer violência. No fragor do encarniçado e cerimonioso forcejar, de repente, quase brincando como uma travessura a mais, a amaranta Úrsula descuidou da defesa e, quando tentou reagir, assustada do que ela mesma tinha feito possível, já era tarde demais. E o mais complicado de tudo isso é que realmente parece que ela, mudei de ideia, agora eu quero dar água para o vinho. E nesse ponto a gente não pode se esquecer que o autor desse livro é um homem. E homens normalmente são os que mais usam dos argumentos que eu citei há alguns segundos. Então é comum encontrar cenas como estas escritas por homens, porque eles realmente cresceram em um mundo regrado a falas como você precisa pegar aquela mulher de jeito, ou então que a mulher precisa resistir só para depois ceder, se você fizer direito ela vai querer, e tantas outras falas que vocês conhecem. Então eu não condeno o autor, mas eu reflito o quanto esses padrões continuam existindo até os dias atuais sem ninguém refletir a respeito. E o quanto a gente pode, através disso, até mesmo contribuir indiretamente com abuso sexual. Quero um exemplo bem firme? A história da guria estuprada dentro de um carro policial, que a justiça concluiu que não houve crime porque ela não resistiu o suficiente. Não houve crime porque ela não falou não em momento nenhum. A justiça compreendeu que a possível falta de respostas da mulher caracterizou o ato como consensual, porque ela não reagiu. Estamos em 2021 e esse sequer é um caso isolado. Aposto inclusive que muitos que estão me assistindo agora já passaram por algo até mesmo semelhante, de não conseguir reagir, de ser silenciado, e quem estava impondo essa violência saiu firme e forte achando que você cedeu, que você até mesmo gostou. Então eu sinceramente não tô aqui para condenar o autor, mas eu não consigo não enxergar essa cena como estupro, como algo que nós precisamos sim refletir a respeito. Até porque eu já mencionei com vocês diversas vezes que para mim o verdadeiro empoderamento feminino não é você poder ficar com quantos caras você quiser. Teoricamente a gente já pode fazer isso há muito tempo. O verdadeiro empoderamento feminino é você poder falar que não e isso ser respeitado. É você poder falar que não e não sofrer consequências. E essa é uma história que narrativamente, através de palavras bem escolhidas, soou no desfecho como se a mulher simplesmente virasse para Aureliano e falasse: nossa, pensando bem, você é tão maravilhoso que eu mudei de ideia. Eu quero sim. Mas o quão distante isso é da nossa realidade? No desfecho de tantas mulheres que fala a mesma coisa que a amaranta Úrsula diz no início: sai daqui. E acaba até mesmo de um jeito muito pior, justamente por ser vida real. Não acho que o livro seja ruim, entendo sua importância mundial, principalmente para a ascensão da literatura em língua espanhola, mas se estamos falando de reflexo da realidade, é isso que eu quero conversar com vocês. Obrigada por assistirem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.